Eu quero cumprimentar todos os nossos irmãos das Assembleias de Deus de Nova Canaã, Fazenda Canaã, e todos os irmãos e amigos que visualizarem este vídeo. E também eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar todas as mamães de Nova Canaã, Fazenda Canaã, Marataízes, Espírito Santo, o Brasil inteiro. Hoje, segundo domingo de maio, no Brasil se comemora o Dia das Mães. Eu quero, antes de fazer uma leitura da Palavra de Deus, eu quero fazer uma oração e já agradecendo pelas vidas das mamães. Senhor Deus, poderoso Pai que estás nos céus, neste momento, ó Deus, eu te louvo e te bendigo, ó Deus eterno, porque Tu és Deus, não há outro Deus além de Ti. Tu és maravilhoso. Quero pedir a Ti, Senhor Deus, que venha nos abençoar. Meu Deus eterno, abençoar todas as mães do Brasil. Meu Senhor eterno, abençoa também, Senhor Deus, todo o Teu povo, Pai. Neste momento, Senhor Deus, que estamos atravessando de pandemia, cremos no Teu poder, cremos na Tua graça, na Tua misericórdia. Ajuda-nos e guarda-nos, ó Deus eterno, neste isolamento. Visita, Senhor Deus, cada lar nesta noite. Abençoa-nos e guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer a leitura aqui da palavra de Deus, Isaías capítulo 49, versículo 14 em diante, que diz assim: Mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Versículo 15: Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esqueceria de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Aqui somente os versículos 14, 15, 16 e 17. Queridos irmãos, como nós sabemos, nós estamos comemorando hoje o Dia das Mães. Então, todo o Brasil, de um modo geral, todas as famílias estão homenageando as suas mães. Existem aquelas pessoas que às vezes ficam tristes porque não têm mais as suas mamães juntos. Entretanto, eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, que não tem mais a sua mamãe, lembre-se que tudo está nas mãos de Deus. Se ela já partiu desta vida para a vida eterna, está nas mãos de Deus, né? Se ela era uma cristã, a gente fica assim mais confortável, se sente mais confortável porque nós sabemos que dormiu na esperança da vida eterna. Agora, eu gostaria de dizer para os meus irmãos, amigos, e para todas as mamães, e também os filhos, que afinal de contas, todos nós somos filhos, né? Aqui nesse versículo, no versículo 15, em Isaías 49, disse: Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? A parte B diz: Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Aqui na Bíblia Sagrada, existe aqui vários exemplos de mães, né? Mães que demonstraram mães zelosas, mães cuidadosas, né? E como nós podemos observar, temos aqui
no Velho Testamento alguns exemplos. Temos alguns exemplos, igual, por exemplo, lá em Gênesis 27, e que está em 27, versículo 41 até o 45, se fala aqui de Rebeca, esposa de Isaac, e que ela teve 2 filhos. Eram filhos gêmeos, porém, um deles nasceu primeiro, e pela lei da primogenitura, aquele que nasceu primeiro que era o dono da bênção. Então, quando todos nós já conhecemos essa história, e que era Esaú e Jacó. Esaú foi o que nasceu primeiro. Porém, Esaú, ele não dava assim muito valor a essa bênção, não. Não dava muito valor a essa bênção. Já o Jacó, ele tinha mais preocupação, dava muito valor à bênção da primogenitura. Então a sua mamãe, né, a Rebeca, ela deu um jeito de fazer com que, na hora, antes que o seu esposo, né, Isaac, partisse, transmitisse a bênção. Então, ela se preocupou para que o filho mais novo, no caso Jacó, recebesse a bênção, porque na verdade ele se preocupava mais, ele valorizava mais, e então fizeram com que isso acontecesse. Rebeca deu um jeito lá, né, quando o Isaac, que tinha um cuidado muito grande com Esaú, né, muito carinho com Esaú, com Jacó também. Mas normalmente os pais sempre têm aquele negócio de dar mais atenção a um filho do que o outro, tem assim uma certa preferência, o que não pode acontecer, né? Mas aconteceu. Então, Isaac já estava com suas vistas escurecendo e tal, e sentiu o desejo de comer um guisado feito pelo seu filho Esaú, que era caçador. E então pediu ao seu filho Esaú para que preparasse um guisado. E logo depois que preparasse o guisado, então ele ia transmitir a bênção da primogenitura antes que os seus olhos fechassem, ou seja, que ele viesse a falecer. Então falou com Esaú, e Esaú foi lá para caçar. E Rebeca, ouvindo essa história, ela apressadamente foi lá e conversou com Jacó. Jacó ficava mais em casa, né? Jacó era mais assim de caseiro, procurava ajudar a mãe, fazer as coisas assim mais domésticas, né? Então Rebeca chega para Jacó e fala: olha, você prepara um guisado para o seu pai, e antes que o seu irmão foi para lá para fazer a caçada, né? Então você prepara aqui, pega um cabrito cevado, e eu vou ajudar a preparar. E você fala para seu pai que você é o Esaú. Jacó temeu muito, disse assim: olha, não dá para fazer isso não, que eu vou mentir para meu pai e tal. Então ela disse assim: não, você pode fazer e deixa essa culpa para cima de mim. Eu vou providenciar aqui meios para que quando seu pai, porque o pai, ele conhecia os filhos assim, apalpando, passando a mão, porque ele não enxergava mais. Então, quando Esaú chegava, ele apalpava, sentia o cheiro do filho, aquele cheiro das matas, né? Porque ele só vivia no meio das matas, e os seus braços eram peludos, eram cabeludos, né? E na roupa tinha o cheiro.
E Rebeca então deu um jeitinho de preparar lá do cabrito, preparou umas mangas lá com aquele pelo do cabrito, né, para poder botar nos braços de Jacó, para que quando Jacó fosse, ou seja, quando Isaac fosse passar a mão nos braços, percebesse que os braços dele tinham pelo, só que ele era pelado, ele não tinha pelos. Quem tinha pelo era o outro, Esaú. E então Rebeca providenciou isso aí, inclusive dando a roupa de Esaú para ele vestir e preparar e levar o guisado para o pai. E assim aconteceu. Depois que quando foi levar o guisado, e Isaac perguntou: quem é você? Ele disse: eu sou Esaú, seu filho primogênito. Eu sou seu filho primogênito, Esaú. Então Isaac disse: vem aqui, chega aqui, deixa eu sentir o cheiro, deixa eu passar a mão. Quando passou a mão nos braços de Jacó, viu que os braços eram peludos. Aí foi cheirar, sentiu o cheiro. E aí ele ainda falou, disse: olha, a voz é do meu filho Jacó, porém o cheiro e os braços é do meu filho Esaú. E assim ele comeu aquele guisado e transmitiu aquela bênção de primogenitura para o seu filho Jacó. Quando Esaú chegou com o guisado, então Isaac já tinha comido o guisado e disse: aqui, meu pai, é o guisado que o senhor me pediu. Aí o Isaac ficou confuso, disse: mas como que é esse negócio? O que vocês arranjaram para mim? Disse: olha, eu já comi o guisado, mas como? Eu estou aqui, eu vim trazer, eu sou Esaú. Disse: olha, agora eu já transmiti a bênção. Esaú ficou muito revoltado, e Rebeca sentiu o clima que o que ela tinha feito, então ela trouxe uma discordância muito grande entre seus filhos. E ela se preocupou, porque Esaú se revoltou de tal forma que desejou dar cabo da vida do seu irmão Jacó. Então, Rebeca, mesmo sentindo a separação, enviou Jacó para a casa do seu irmão, bem distante, Labão, até que aquela ira de Esaú se passasse, porque ela percebeu que ela tinha causado uma discordância muito grande entre os dois filhos. Mas ela se preocupou muito, mas também depois que Jacó foi para lá, para a casa de Labão, né? Rebeca se preocupou muito com o destino de Jacó. Jacó já tinha recebido a bênção da primogenitura. Esaú cobrou do seu pai, que queria uma outra bênção, queria uma bênção igual. Então Isaac falou que não tinha mais jeito, né? Que a bênção maior já tinha dado para seu irmão. Conclusão de toda essa história: Jacó teve que se separar, sair de casa, por próprio conselho da mãe, para que não houvesse um problema maior entre os dois irmãos, que por sinal envolveria toda a família, e que ela tinha sido praticamente o pivô de toda essa confusão. Mas ela ficou muito triste com o que aconteceu. Afinal de contas, é mãe, né? E quando ela ficou sabendo que Jacó tinha ido para outras bandas, para outra região, ela se preocupou com a vida de Jacó. Meu Deus do céu, o que vai acontecer se Jacó for procurar arranjar lá, se casar com pessoas de outros povos, de outros costumes? Então, eu quero dizer, meus queridos, minhas queridas irmãs, mãe, ela nunca tem sossego, ela está sempre preocupada, porque é mãe. A mãe deseja o melhor para os seus filhos, às vezes até comete certos deslizes, de às vezes ter uma certa preferência, que não pode acontecer, né? Os filhos têm que ser tratados todos por igual,
Mas aconteceu isso aí. E nós vemos aqui também, e lá em Êxodo, capítulo 2, conta-se em Êxodo uma outra história muito interessante. Um casal chamado Arão e Joquebede, justamente na época que o povo de Israel estava no Egito, né? E na verdadeira escravidão, e Faraó estava revoltado porque o povo de Israel estava crescendo muito, estava aumentando muito. Então então Faraó baixou um decreto para que todos os meninos, precisava diminuir o crescimento daquela família, daquele povo de Israel. Então determinou que a matança de todos os meninos que nascessem a partir daquele dia, ordenando que as parteiras, quando fossem atender lá as mulheres hebreias, na hora do parto, então sufocasse aquelas crianças, se fosse menino. Se fosse menina, poderia deixar viver, porque a intenção de Faraó era o seguinte, que se fosse menina, o povo ia nascer muitas meninas e os meninos iam diminuir, os homens velhos iam morrendo, iam ficar só mulheres, e depois eles fariam com que os seus filhos, os egípcios, casassem com as meninas hebreias, e dali faziam um só povo. Mas nós vemos aqui que Deus colocou no coração de Arão e Joquebede, né, para que preservasse a vida. Joquebede deu à luz um filho, e essa criança, ela viu que era muito formoso, e essa criança, ela conseguiu esconder essa criança durante 3 meses, até quando não pôde mais esconder. Quando pôde esconder, então ela pegou essa criança e preparou uma arca, um cestinho de junco, e betumou e colocou aquela criança às margens do rio Nilo, na beira daquelas correntezas do rio Nilo. E justamente por providência divina, a princesa filha de Faraó, junto com as suas moças, estavam a se banhar ali na praia do rio Nilo. E justamente quando ela observou aquele cesto, ficou curiosa e mandou ver o que era aquilo, e viu que era uma criança, e aquela princesa então, ela ficou encantada, e disse que aquela criança, ela queria para ela, que ia adotá-lo como filho. Mas acontece que a irmã de Moisés, a Miriam, estava lá de longe observando todos os acontecimentos. Imediatamente, quando a princesa mandou buscar aquela criança, aquele cesto, e que viu que a criança, a Miriam se aproximou. Então aquela princesa perguntou para Miriam se porventura não sabia de alguém dentre as mulheres hebreias, se que estivesse amamentando, que pudesse criar aquela criança, que ela ainda daria um salário. E ela disse, não, vejo sim. Correu, foi falar com Joquebede, sua mãe, e a sua mãe imediatamente mandou buscar a criança, assumiu o compromisso, mesmo passando como papel de uma simples babá, uma ama. Ela preferiu ter aquela criança nos seus braços por amor de mãe, do que deixar aquela criança morrer. Então, nós vemos aqui o verdadeiro amor de mãe. E quando completou o tempo próprio, né, ela então entregou o seu próprio filho para a princesa, e que foi levado lá para o palácio para ser criado pela princesa lá, filha de Faraó. E nós vemos aqui a história. Essa criança foi chamado de Moisés, porque diz que foi salvo das águas. Nós vemos aqui, irmãos, que como que Deus abençoa as pessoas de fé. E nós sabemos que mãe
quando ela tem verdadeiramente o dom. Mãe não é simplesmente o fato de levar uma criança, né, no ventre por 9 meses e depois dar à luz. Não é só isso. Para receber a honra de mãe, a verdadeira mãe, ela tem que cuidar, ela tem que zelar, ela tem que se dedicar, né? A mãe, ela tem que ser abnegada. A mãe, ela tem que renunciar muita coisa, né? A mãe, a verdadeira mãe, ela dá até a própria vida pelo seu filho. Essa é a verdadeira mãe. E eu quero dizer o seguinte, como diz ali a canção ali, aquela menina cantando agora, é a obra-prima de Deus. O nome mãe nasceu no coração de Deus. Então nós vemos aqui outra história aqui também, que em Juízes 14, conta a história também de uma criança que nasceu de um casal, né? Manoá e sua esposa, e foi dado o nome dessa criança de Sansão. Sansão foi criado com todo carinho, porém Sansão, ele não quis ouvir o conselho da sua mãe e do seu pai. Ele, apesar dele ser um consagrado a Deus, ter sido consagrado a Deus, ele era nazireu de Deus, né? Mas ele achou por bem entrar por outros caminhos, quis namorar com a moça lá de outros povos, de filisteus, um povo que era inimigo do povo de Deus, que era inimigo do povo de Israel, e no final, o final foi muito triste de Sansão. Sansão foi um dos juízes lá de Israel, e todos nós conhecemos a história, e tanto Manoá, seu pai, quanto a sua mãe, eles sofreram muito. A mãe aconselhou muito, e muitas das vezes o filho, por não dar ouvido à sua mãe, porque a verdadeira mãe, aquela que realmente exerce o papel de mãe, ela só quer o melhor para seu filho. E nós vemos aqui um outro nome aqui que menciona no Velho Testamento, Ana. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 28, conta a história de uma mulher, né? Uma mulher que ela era estéril, já de uma certa idade, não tinha como gerar filhos. Ela chegou e o desejo dela é ser mãe. Ela queria ser mãe. E ela constantemente estava no templo orando, pedindo a Deus graça, pedindo misericórdia, a ponto do sacerdote achar que ela estava embriagada, que sempre ouvia ela fazendo aquela oração balbuciada, que ninguém ouvia. O sacerdote chegou a ponto de falar para ela que ela estava tomando muito vinho, que aquele vinho estava fazendo mal a ela, e tal. Ela disse que não era vinho não, que o seu coração estava aflito, ela estava muito aflita, e aquele desejo dela a afligia muito, e ela estava pedindo, era uma bênção. Então o sacerdote falou: seja de acordo com a sua fé, de acordo com a sua fé. E assim Ana alcançou a ponto de fazer uma proposta a Deus, de: Senhor, se porventura tu me deres um filho, um varão, eu dedicarei a ti esse filho para que sirva a ti, que faça a tua obra. E o Senhor então a abençoou, fazendo com que ela concebesse uma criança, e essa criança foi dado o nome de Samuel, que realmente foi um dos juízes também, e bênção que conta na história. Nós encontramos aqui também, irmãos, encontramos aqui uma outra história a respeito
de duas mulheres. Em 1 Reis capítulo 3, versículo 16 até o 26, a história de duas mulheres que ambas deram à luz uma criança. Uma delas dormiu por cima da criança e matou aquela criança. E quando ela acordou, viu aquela outra criança com a outra mulher, né, da outra mãe, foi lá secretamente, pegou aquela criança, botou a criança morta do lado da mãe daquela criança e pegou a criança viva e ficou com ela. E depois, quando a mãe se despertou, olhou, foi cobrar dela: o meu filho não é esse morto, esse outro, é o que está vivo. E houve uma demanda muito grande, e essa demanda então foi levada até ao rei Salomão. E o rei Salomão então, vendo aquilo ali, ele, já que tinha orado a Deus, pedido a Deus sabedoria para julgar o seu povo, ele usou uma prática. Chamou aquelas duas mulheres e levou aquela criança viva. E ali, quando Salomão começou a fazer a pergunta, a verdadeira mãe dizia que aquela criança era filho dela. A outra, que não era a mãe, dizia que não era verdade, que era dela. E ficou aquela demanda, um e outro. Então Salomão chamou o seu servo e pegou e disse assim: vai lá, pega uma espada, traga-me aqui uma espada. E quando trouxe a espada, disse: bom, já que vocês estão discutindo aí, uma diz que é filho, outro que é mãe, outro diz que é mãe, então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar e vou dividir esta criança, partir essa criança no meio, e vou dar metade para uma e metade para outra. Então aquela mulher, que realmente não era a mãe, ela pegou e concordou. Então tá tudo bem, já que é assim, nem eu nem ela. Aí quando falou assim, a outra, que era a verdadeira mãe, disse assim: não, Senhor, não faça isso. Entrega então a criança para ela, mas deixa a criança viver. Eu quero dizer, meus queridos, que a verdadeira mãe, ela às vezes abre mão até da guarda do filho, mesmo amando muito, mas prefere às vezes ser desfilhada do que ver a morte do filho, perder a vida, né? Ver o seu filho perder a vida. E então o rei, vendo aquilo ali, pegou e entregou aquela criança à verdadeira mãe. Isso aí é o amor de mãe, né? E nós não temos o maior exemplo mesmo de mãe. Não existe amor aqui terreno maior do que o amor de mãe. Porém, só o amor de Deus que sobrepõe ao amor de uma mãe, uma verdadeira mãe. E nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele fez até uma comparação aqui, ele apresentou aqui de uma situação, ele demonstrando o seu amor pela humanidade, seu amor por Jerusalém, e ele diz assim, falou em Mateus 23, capítulo 37, Mateus 23, Mateus 23, 37, ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Somente o amor de Deus. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus comparou o amor de uma galinha que é mãe e que ela se coloca a todos os problemas, as intempéries, se coloca assim em risco a sua própria vida, mas protege os seus filhinhos debaixo de suas asas.
Esse é o verdadeiro amor de mãe, né? Um amor natural, um amor assim intuitiva, porém, eu quero dizer que o amor de Deus está acima de todo amor. Com respeito ao texto que nós lemos aqui em Isaías 49, versículo 14 ao 17, que quando o povo de Israel diz: já me desamparou o Senhor. Eu quero dizer, queridos, que estas são as palavras dos israelitas que experimentaram grande sofrimento e por isso eles se sentiam abandonados, esquecidos por Deus. Mas a resposta de Deus é a garantia divina a todo crente que passar por períodos de provação. E do amor de Deus, né, por nós. E o maior do que a afeição, né, natural que uma mãe amorosa dedica a seus filhos. Então, é portanto inconcebível que Ele, o Senhor, se esqueça de nós, principalmente em horas de desânimo e de pesar. A sua compaixão por nós nunca cessará, sejam quais forem as circunstâncias da nossa vida. Ele zela por nós com grande amor e ternura, e estejamos então convictos de que Ele nos gravou nas palmas das suas mãos, de tal maneira que nunca nos esquecerá. E eu quero dizer, queridos, as marcas dos cravos nas suas mãos, né, estão sempre diante dos seus olhos como lembrança do grande amor que Ele tem por nós e do seu cuidado. E eu quero dizer para todos os filhos, os pais também, né? Em Colossenses 3, versículo 20, diz assim: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. O versículo 21 também fala para os pais: vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Da mesma forma, Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1, diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. No versículo 2 também tem, né, Paulo relembrando aquele mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. E no versículo 4, Paulo, ainda falando aos Efésios, diz: para nós, os pais, pai, mãe, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Assim, queridos, eu quero dizer para vocês que o Senhor está sempre pronto para nos abençoar, porque o amor dele é o maior amor